Estimados irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Quaresma, iniciando a Semana das Dores, a semana que antecede as celebrações que culminam no grande mistério da fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o caminho de Jesus na sua subida para Jerusalém, na sua subida para o Calvário, para seu destino final, para a cruz, cada vez mais vai afunilando. E aqueles que estavam perseguindo o Senhor fazem de tudo para pegá-lo de alguma forma. A palavra de Deus, neste 5º domingo da Quaresma, ainda insiste sobre o tema do perdão, sobre o tema da conversão. É preciso atravessarmos por essa Quaresma fazendo a experiência do perdão e da conversão. A que pé anda a nossa conversão? Já desistimos? Será que nós caímos durante essa caminhada no deserto ao lado de Jesus que estamos percorrendo? Ou será que diante das quedas que temos, ainda nos levantamos e continuamos de cabeça erguida no nosso propósito de seguimento, de discipulado do Senhor, por este caminho árduo até a ressurreição, até uma vida nova, pela qual o Senhor quer que nós cheguemos, cada um de nós. Então, a proposta insistente é que, para experimentarmos o perdão em nossas vidas, é necessário que nós esqueçamos os pecados cometidos. O livro do profeta Isaías vem nos dizer: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, desapeguemos de uma vida errada que vivenciamos. Comecemos a olhar adiante, a olhar para frente, como nos diz a carta de São Paulo aos Filipenses. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Essa é a proposta. Esquecer o que está para trás, o que foi negativo na nossa vida, para olharmos para frente com um olhar de esperança, vivendo uma vida totalmente convertida ou nos esforçando para isso. É claro que as experiências antigas e negativas que tivemos servirão para nós, para a nossa conversão, para que não voltemos a cometer tais pecados, tais erros. Mas é preciso esquecer muita coisa para experimentarmos o perdão, né? Quantas pessoas que nos procuram em direções espirituais dizendo dessa dificuldade de oferecer o perdão. Oferecer o perdão. Quando nós procuramos o sacramento da confissão, nós precisamos experimentar o perdão por 3 vertentes. Primeiro, eu preciso aproximar-me de Deus e pedir o seu perdão, a sua misericórdia, que apaga toda a culpa, todo o pecado. Uma vez que eu estou convertido, me aproximo do sacramento da reconciliação e Deus me perdoa. Então, primeira coisa, o perdão de Deus. Depois, eu preciso muitas vezes do perdão do meu próximo, porque senão a minha confissão fica incompleta e eu não vou alcançar a paz que eu preciso para a minha vida. E o perdão do próximo eu só alcanço quando eu me dirijo a ele e num diálogo sadio peço o seu perdão ou ofereço o perdão a este irmão. Às vezes é desafiante, às vezes exige de nós uma atitude de humildade muito grande, né? De desapego do nosso próprio eu para oferecer principalmente o perdão, para pedir o perdão. Então, pedir o perdão de Deus, reconciliar-se também com o irmão
E o terceiro passo, e talvez o mais difícil, esquecer os nossos pecados, perdoar a mim mesmo diante dos meus erros. Às vezes cometemos erros, pecados que pesam tanto na nossa vida que nós mesmos não conseguimos nos perdoar. Não conseguimos nos perdoar. Então, é preciso fazer essa experiência do desapego dos nossos próprios pecados. O perdão de Deus, o perdão do próximo e o perdão de si mesmo. Essas são as três vertentes para alcançarmos, neste período ainda quaresmal, a paz que queremos em nossas vidas. Sem essas três vertentes, a confissão fica incompleta. Então, nos desafiemos a mergulhar de fato nessa misericórdia, nesse perdão que nos traz a paz e uma vida nova para nossas vidas. No Evangelho nós encontramos este relato bonito, dessa pecadora, dessa mulher adúltera. Jesus mais uma vez estava ensinando, como sempre fazia. Ele não perdia uma oportunidade para catequizar, para ensinar, para falar de Deus. O que nós temos falado dentro da igreja? O que nós temos falado dentro da nossa família? São coisas de Deus? São julgamentos? São críticas? Parece que este povo que aproximou-se de Jesus com essa mulher pecadora estavam carregados de julgamentos simbolizados por essa pedra, essas pedras que eles traziam nas mãos. Estavam prontos para atacar essas pedras daquela mulher e matá-la, tirar a sua vida. O olhar daquela gente era um olhar de condenação, um olhar de julgamento. E Jesus vai mudar essa mentalidade, ou vai tentar mudar essa mentalidade daquela gente julgadora que está ali ao seu redor. E Jesus, olhando para aquela mulher, diante daquele encurralamento, daquela gente que colocava Jesus ali sem jeito, eles diziam: o que eu devo fazer? Devemos fazer com essa mulher? A lei diz para apedrejarmos a ela. E o Senhor? O que o Senhor diz? Se Jesus dissesse para apedrejarem aquela mulher, ele estaria indo contra os seus próprios princípios de misericórdia, de perdão, de uma nova chance que ele sempre havia pregado no seu ministério. Mas Jesus, com a sabedoria própria de Deus, uma sabedoria do alto que nós precisamos aprender a pedir diante das situações difíceis, Jesus, ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Imediatamente aquelas pessoas que estavam ali começaram a largar, a soltar as suas pedras e saírem. E nos diz o Evangelho que começaram a sair os mais velhos, os mais idosos, porque quanto mais se vive, mais se peca. Os pecados vão sendo acumulados. Como é triste chegar numa velhice não se arrependendo dos pecados, se fazendo de santos. Esses homens aqui, que estavam acusando essa mulher, prestes a matá-la, eles reconheceram neste momento que eles também erravam. Eles não eram santos. E por isso eles foram embora. A santidade aparente caiu por terra. Então, será que nós somos santos o suficientes, perfeitos o suficiente para acusarmos o nosso irmão, a nossa irmã que peca, que erra? Que critérios temos utilizado para aproximarmos dos nossos irmãos? Às vezes, será que julgamos mais? Ou será que temos utilizado mais de amor e de misericórdia nos relacionamentos que temos interpessoais com tantos irmãos e irmãs, dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Que temos ensinado, pais, mães? Vocês têm colocado mais medo nos seus filhos?
Ou será que vocês têm educado seus filhos com amor? Cativando os seus filhos para que vivam o amor e não hajam por temor, por medo de serem castigados. Que nós optemos como bons cristãos por este caminho, por essa via de Cristo, que é a via do amor, com as suas consequências que o levaram para a morte de cruz, mas que vale muito mais a pena do que um caminho em que se ensina o temor e o medo. Então, que nós possamos mergulhar de fato nessa palavra de Deus e vivenciarmos esse mesmo amor proposto por Jesus a cada um de nós em nossa relação com Deus, conosco mesmo e com nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.